Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico desta tarde, lendo o último capítulo do livro de Números, o capítulo 36. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13, a conclusão deste livro que tanto nos ensinou, que tantas lições nos trouxe. Vamos ver então o que diz o texto da palavra do Senhor. Chegaram as cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. E disseram: o Senhor ordenou a meu senhor que dê esta terra por sorte em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Porém, casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos, dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança dos nossos pais e acrescentada à herança da tribo a quem vierem a pertencer. Assim, se tiraria da nossa herança que nos tocou em sorte. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas se acrescentaria à herança da tribo daqueles a quem vierem pertencer. Assim, a sua herança será tirada da tribo de nossos pais. Então, Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam como mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contando que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada um à sua herança, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhos de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Nesse capítulo, meus irmãos, surge uma nova questão. Nós vimos há uns capítulos atrás o questionamento das filhas de Zelofeade, que as filhas de Zelofeade fizeram a Moisés. Zelofeade morreu, tendo servido ao Senhor, e não deixou herdeiros homens. Ele não tinha nenhum homem, nenhum filho homem, apenas filhas, algumas filhas, todas elas mulheres. E segundo a lei, as mulheres não podiam herdar a herança dos seus pais, apenas os filhos homens. O que aconteceria no caso de Zelofeade, que serviu ao Senhor, que foi honesto, que foi fiel em todo o tempo? Tudo o que pertencia a Zelofeade passaria então para um dos seus irmãos. Era assim que dizia a lei. E as filhas de Zelofeade foram questionar Moisés e dizer a Moisés: olha, Moisés, o nosso pai foi um homem íntegro, fiel a Deus, não participou de nenhuma revolta, de maneira que não é justo que o nosso pai agora, que a herança do nosso pai não seja dada a nós. Isso não é justo. E Deus, ou melhor, Moisés consultou o Senhor, e tendo Moisés consultado o Senhor, o Senhor respondeu a Moisés:
O que as filhas de Zelofeade dizem é justo, é verdadeiro. Então, que se faça o que elas pediram, o que elas estão requerendo, que a herança de Zelofeade seja dada às suas filhas. E agora, então, surge uma outra questão, porque agora as filhas de Zelofeade estão pensando em casar-se, preparando-se para o casamento. Então, a situação que surge agora, então elas vão levar para o seu casamento a parte que elas receberam como herança. E se essa parte de herança que elas estão recebendo, elas levarem para outra tribo, ela sairia, no caso da tribo de José, e passaria para outra tribo. Deus não tem interesse, e é isso que nós vamos ver aqui no texto, Deus não tem interesse que o patrimônio, que a herança, deixe Israel, né? Aquilo que foi conquistado por luta e pela vontade de Deus, não deve correr o risco de ser dividido ou de ser perdido por outro povo, nem por outra tribo. Então, na verdade, a herança de Zelofeade deveria ficar dentro da tribo de Zelofeade. Por quê? Se isso passa, é transferido, essa herança, ou esse patrimônio, essa terra, passa para outra tribo, abre um precedente e daria, então, margem para que o povo de Deus se casasse com outros povos e aquilo que se herdou fosse transferido para outro povo também. Então, para evitar esse precedente, é que Deus determina que as filhas de Zelofeade casem-se nas suas tribos. E dessa maneira, elas casaram com os seus primos, filhos dos seus tios, né? E a herança continuou sendo delas e permaneceu também na mesma tribo, na tribo de Zelofeade, na tribo a que Zelofeade pertencia, não sendo assim, não correndo assim o risco, né, de esse patrimônio ou essa herança ser colocada à disposição de outra tribo e muito menos abrindo precedente para que a herança de terra, né, a herança do povo de Deus pudesse ir para um povo diferente. E dessa maneira, meus irmãos, com esse texto, nós fechamos a leitura e a análise do livro de Números. Voltando um pouquinho, né, como eu disse, analisando assim de maneira geral o livro de Números, nós vamos ver quantas lições preciosas nós temos aqui. Nós temos no livro de Números, desde o capítulo 1, né, desde o capítulo 1 até esse capítulo 36, nós vamos ver muito da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, nós podemos dizer que é um tema muito presente, talvez até um tema central no livro de Números. Por quê? Números fala de um povo que saiu da terra do Egito, milhares de pessoas que saíram da terra do Egito, e já no seu capítulo 1, né, o livro vai falar sobre o levantamento, o censo de Israel que Deus determinou que Moisés fizesse. Como era uma contagem, chegaria-se então a um número, ou aos números da quantidade de pessoas que compõem o povo de Israel. Então, isso deu origem ao nome do livro. E nós vamos ver algumas curiosidades, né? Outra curiosidade que nós vemos aqui é que milhares de pessoas saíram do Egito, conforme o livro de Números. E apenas duas, agora que o povo está se preparando para entrar na Terra Prometida, apenas duas pessoas, daquelas milhares de pessoas que saíram, apenas duas vão entrar. Ou seja, toda aquela geração
que saiu do Egito ficou no deserto. Toda geração que saiu do Egito ficou no deserto. E uma geração que nasce no deserto, que não conheceu o Egito, que não conheceu a escravidão, que não conheceu as dificuldades que o povo enfrentou lá, essa geração sim é a geração que vai entrar na terra prometida. Muitos foram ficando pelo caminho. E aí, o que nós aprendemos com isso? Misericórdia de Deus. Por que essas gerações ficaram pelo caminho? Porque eles foram em todo tempo rebeldes contra o Senhor. Quando nós lemos o livro de Números, nós vamos ver o que nós identificamos lá. Várias revoltas, vários movimentos contrários. E Deus poderia ter exterminado esse povo. Deus poderia ter destruído completamente esse povo. Mas Deus resolveu ter misericórdia desse povo. Né? E porque teve misericórdia desse povo, os rebeldes eles foram sendo destruídos, os rebeldes foram morrendo ao longo da caminhada, mas outros foram nascendo, ou seja, o povo foi sendo purificado ao longo dos anos e ao longo desta caminhada. Uma viagem que poderia ter durado 40 dias e durou 40 anos. Para quê? Para que Deus pudesse purificar o povo, né? Eliminando os rebeldes, né? E preparando aqueles que haveriam de entrar. Então, na verdade, nós vamos ver aqui, ao longo de Números, talvez você tenha essa impressão, mas quantas mortes, quantas tragédias, quantas coisas terríveis, né? Que maldade, não houve maldade, houve misericórdia, em todo tempo houve misericórdia. Seria muito mais fácil para Deus destruir e eliminar todo mundo, mas pelo contrário, Ele resolveu fazer diferente. Ele resolveu ir purificando o povo e tendo misericórdia a cada revolta, a cada ato de rebeldia, cada gesto de rebeldia. Deus foi purificando o povo. Uma outra coisa, meus irmãos, que nós muitas vezes não nos damos conta, que está presente também no livro de Números, outra característica: as roupas do povo, ao longo desses 40 anos, elas não se gastaram, elas não se rasgaram, e na verdade elas foram se adequando, porque o povo saiu e entrou com a mesma roupa. As sandálias de quem caminhou por 40 anos também não se gastaram. Mais um gesto da misericórdia e do cuidado divino. Deus usou de misericórdia e Deus teve cuidado para com o seu povo. Deus não permitiu que as suas roupas se gastassem. Deus não permitiu que as suas sandálias, que as sandálias dos seus pés se gastassem. 40 anos caminhando com a mesma roupa, com o mesmo calçado, e Deus cuidando deles. Então, meus irmãos, em linhas gerais, o que nós podemos aprender, que lições nós podemos extrair com o livro de Números? Nós servimos a um Deus provedor, um Deus que provê, um Deus que não permite que nada nos falte, um Deus que cuida de nós em todas as nossas necessidades. Outra característica de Deus: nós servimos a um Deus misericordioso. Então, todos os atos de Deus são atos de misericórdia, né? Deus age sempre com misericórdia e em favor dos seus, em favor do seu povo. Deus usa de compaixão e de misericórdia para aqueles a quem Ele ama. Todos os gestos, todos os atos de Deus são atos de providência, de provisão
e de misericórdia. É o cuidado de Deus expressado por aqueles a quem Ele ama e por quem o Salvador Jesus deu a sua vida. Então, meus irmãos, na semana que vem, nós vamos entrar no livro do Deuteronômio. E aí, nós vamos ver os preparativos para a entrada na terra daqueles a quem aprouve o Senhor entrassem na terra prometida. Vamos ver as conquistas, as batalhas, mas o cuidado de Deus, a assistência divina, o companheirismo de Deus aos seus naqueles momentos também. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que na leitura do livro de Números nós saiamos com esta impressão a respeito de Deus. Um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus soberano, mas sobretudo um Deus provedor e um Deus misericordioso. Esse é o Deus a quem nós servimos. Um Deus que é provedor, que não permite que nada nos falte. Um Deus que não permitiu que as roupas e as sandálias se gastassem. E um Deus que teve misericórdia. Quando poderia ter agido de outra maneira, Ele resolveu ter misericórdia. Então é esse Deus que nós servimos. Um Deus que resolve ter misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde nessa tarde. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade maravilhosa que temos, Senhor, de estudar a Tua Palavra. E no exame, Senhor, deste livro dos Números, nós queremos te agradecer a Deus pelo quanto o Senhor falou ao nosso coração. Queremos te agradecer, Santo Deus, porque Tu és um Deus que nos dá paz. Queremos te agradecer a Deus por todo o cuidado que Tu tens demonstrado por nós. Queremos te agradecer a Deus por todos os Teus benefícios. Entregar nas Tuas mãos, Santo Deus, as nossas vidas, a vida das nossas famílias, das nossas pessoas queridas, de todos aqueles, ó Deus, que nos são especiais, que nos são importantes. Que, Deus, Tu nos guarde, nos abençoe e continue, ó Deus, a nos livrar de todo o mal. Fica conosco, Santo Deus, agora e dá-nos a Tua paz. Atende, ó Deus, a nossa oração. Nós te oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.